Demorou, mas foi, né? Deixa eu É, adaptar aqui de rapaz. novo. É a tecnologia, né, rapaz? É a tecnologia. Faz Ó, parte. Pessoal, ó, recebendo aí mais uma vez essa segunda live aí que a gente faz com o Yuri, uma pessoa que entende muito do assunto, ele é optometrista comportamental, ele vai poder se apresentar aí melhor para vocês. A live hoje praticamente está com ele, e eu vou ficar aqui aprendendo muito também. Professor, você também vai aprender? Claro que eu vou aprender. A gente não sabe tudo. É, com certeza. Nossa vida é um eterno aprendizado. E é, assim, um orgulho para a gente trazer o Yuri Queiroz aqui, que ele é especialista nessa área e vai aí trocar muita ideia com a gente. Vocês podem perguntar, interagir, tá? Perguntar aí no chat. E lembre-se o seguinte, tá? No fim da live a gente vai estar sorteando um par de lente MyoPrevit aí, tá bom? Um par de lente MyoPrevit para todo mundo que estiver na live. A gente daqui a pouco vai colocar aí como é que você vai participar. Mas você tem que ficar até o fim da live, tá bom? Até o fim da live. Compartilha aí com os amigos, já passando para todo mundo aí, tá? Que a gente o Digilab LabClear tá dando de cortesia aí de presente para quem estiver presente aí, tá bom? Vai participar do sorteio de um par de lente MyoPrevent. Olha aí que legal, hein? Amanhã você podendo pegar aquele pai aí, né? Aquela mãe, aquela criança com aquela miopia e você já oferecer uma lente que com certeza vai resolver esse problema aí dessa criança. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Yuri, fica à vontade aí, meu amigo. Hoje eu sou só ouvidos, sou só ouvido. Boa noite, mestre. Eu que é sempre uma honra, né, estar na sua presença, na presença de grandes referências aí que eu já vi no chat, que tem bastante gente, né? Tem Pessoas que gente eu também espera aí conheço, mesmo, né? tem gente espera aí, ó. Amigos em comuns, né? É, E para mim é muito gratificante. Espero que o que eu trouxer aqui seja de muito benefício para o vendedor de ótica, para o optometrista, que reparei que tem alguns optometristas aqui também, para a pessoa que trabalha ali na parte da sulfaçagem, mas que entenda nessa parte de neurofisiologia, né, de como aquela lente influencia de fato a visão a nível cortical, é isso que eu quero trazer aqui. E também a intenção de tudo isso eu acho que é um tipo de orientação que muitas pessoas não têm, que eu pretendo trazer aqui. É, de fato, esse funcionamento da miopia, qual é a grande sacada que a gente precisa entender, né? O porquê que a miopia de fato aumenta. E aí eu li o artigo, né? Gente, boa noite, tá? Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos, né? E aí eu li o artigo, gente, tem um artigo da MyPrevent, né? E ali no artigo eu fiz alguns tópicos, né? E desses tópicos é que eu vou trazer e aí eu vou elucidando em cima desses tópicos, né? O primeiro é que a gente já sabe, isso é bem falado no nosso meio, que a miopia está crescendo. A miopia ela está se desenvolvendo, ela não parou, ela continua tendo esse desenvolvimento cada ano que passa, cada vez mais crianças que estão nascendo a partir dessas próximas gerações, a gente vai ter aumentos de miopia, sim, muito por questões que eu vou trazer aqui, primeiramente, genéticas, né, que é uma grande proporção desses casos de miopia na infância, mas o interessante é que o aumento dessas miopias é epigenético, ou seja, ele está mais relacionado a fatores comportamentais, né, ambientais, que vão influenciar nesse aumento dessa miopia. Né? Então, a gente poderia, um exemplo, pegar essa criança que tem uma predisposição a ter miopia, tá? E que aí lá para os seus 2, 3 anos de idade, ela desenvolveu uma miopia e ela tem, de fato, uma miopia de -1, -1,5, -2. Se você submete essa criança a experiências específicas desde essa idade, crianças, né, uma em locais abertos e outra em locais mais controlados, você vai ter diferenças, né, nesse desenvolvimento de grau. Então, esse é um fator. O outro fator é que quanto maior é a miopia, ou seja, quanto menos eficaz é o controle dessa miopia, né, e aí a gente, nesse quesito, entra o oftalmologista, entra o optometrista e entra o ótico, né, na hora de fazer os três ali, sejam os profissionais de saúde, seja o comerciante de ótica, de fazer com que os pais entendam a importância dessa lente,
no intuito de, bom, é um investimento, né? De fato, requer um investimento um pouco mais sofisticado para exigir uma lente dessas, só que eu estou pensando de fato na saúde do meu filho e não desenvolver um problema de descolamento de retina quando se tornar um jovem adulto, um exemplo, né? Um glaucoma, um catarata, uma degeneração macular, alguma coisa relacionada a esse aumento de miopia. Tô um pouco, você reparou que eu estou um pouco elétrico, né? Acho que Nada, foi o café. Acho que foi o café. Sim, nada. Yuri, eu estava pesquisando, né? Até mesmo nesse próprio artigo aí, que é muito bom, né? Que o laboratório de LabClear, ele foi até o mercado, né? Até especialistas para pesquisar isso. Essa questão patológica, né? Porque a gente, às vezes os pais chegam na loja falando, meu filho, ele está doente porque ele tem miopia, tem astigmatismo. Eu falo, calma, calma, sim, calma, sim, sim. que isso não é doença, né? Isso É é uma verdade. ametropia, mas, Sim, né? sim, Se isso não for controlado, pode vir, e isso é uma informação que muita gente não sabe, né? Pode vir a desenvolver com algum certeza. tipo de patologia, né? Se você depois aí puder falar um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem a importância de se utilizar uma lente para controle de miopia. Sim, Tá? sim, E a MyoPrevent veio para resolver isso daí, para auxiliar os pais nessa questão. com certeza. E é muito importante, de fato, falar sobre isso, porque é mais ou menos isso. As pessoas não entendem, a primeiro momento, o pai, a mãe. Claro que em alguns aspectos você já tem, muitas das vezes, a mãe míope, né, nesses casos dessas crianças, mas que ainda assim não entende a dimensão do que é o avanço de miopia. No caso, um exemplo dessa mãe que foi desenvolver miopia com 12, 13 anos, aí teve -2, -2,5. Agora ela tem um filho, uma criança, que com 2 anos de idade tem essa miopia que ela tinha quando era adolescente. Quando essa criança tiver a idade dessa mãe, qual vai ser o grau, né? É muito sobre isso. E aí, de fato, e aí a gente fica preso também a pensar na miopia somente como um erro refrativo, ou seja, está embaçado, mas a miopia a nível comportamental, ela vai, por mais que eu esteja com óculos, tá? Por isso que aí um exemplo, se a gente fosse falar de um usuário de miopia, tá? Uma pessoa de 30 anos que tem -3,5, -4, -5, que tem uma miopia estabilizada, a diferença dele usar uma lente esférica, uma lente mais trabalhada, muda a percepção espacial totalmente. A pessoa, geralmente, míope é muito mais estabanado, tem muito menos relação de espaço, tem muito menos, sabe? Então, acaba que atrapalha um todo, né? Então, sim, tem esse primeiro fator, que é o embaçamento, mas ela, cada vez mais que ela se desenvolve, ela vai atrapalhando outras funções. E aí, a gente, falando de criança, a gente, a primeiro momento, vai pensar aqui, muitas das vezes, por mais que eu corrija e tente deixar essa criança 20/20, muitas das vezes a qualidade visual dessa criança 20, se a gente não começa a fazer lá do início, não é uma qualidade visual boa, sabe? Uma qualidade visual satisfatória. Então, às vezes, um exemplo, você já vai pegar uma criança que não teve esse trabalho de controle de miopia lá na infância, e aí essa criança tem já um adolescente de 12 anos, 13 anos, com -6, -7, por mais de que você ache essa refração para esse paciente, ele não enxerga satisfatoriamente. Né? A primeira coisa que você vai ter é a minificação, é a sensação de que as coisas estão menores. Né? Então, isso vai mexer com a distância, e aí com várias outras coisas, e aí, de fato, vai atrapalhando outras funções executivas. E aí, o tópico 3 que eu trouxe aqui também é que o crescimento do olho, ele tem uma influência muito direta com a retina periférica. Né? Então, e aí é a grande questão, você provavelmente sabe que eu dei um curso há pouco tempo, e no Sim. curso era sobre anamnese, né? E eu falei muito sobre a análise desses aspectos, né, da retina central e periférica. E é o que eu sinto que os optometristas têm, não só os optometristas, mas como a classe oftalmológica também, que eu converso com amigos oftalmos, tem uma certa dificuldade em lidar com a retina periférica. E o segredo do controle da miopia está na retina periférica, sabe? Então, é mais uma observação que a gente vai trazer aí. Ô, Yuri, Sim, só, pessoal, isso que o Yuri está falando, se fosse você, eu anotava tudo isso. A live, ela fica gravada, fica. Mas às vezes você não vai passar, você fica rolando, às vezes passa direto.
anota, gente. Isso é uma aula gratuita, na verdade, desculpa. É uma aula gratuita, gente. Que Laboratório Digilab aí, LabClear, trouxe hoje aí pra gente, né? Convidando o Yuri para fazer parte aí com a gente aí dessa live. E não se esqueça que a lente MyoPrevit, gente, ela vai ajudar a resolver tudo isso que o Yuri está falando. E uma coisa interessante que hoje eles estavam falando comigo, né? O pessoal lá do laboratório, Digilab, que a lente MyoPrevit agora você tem a opção das lentes Transitions, mas naquelas cores, né, que muitas vezes as pessoas querem ter e não podem, né? Sim, Aquelas cores, por exemplo, a safira, a sim. esmeralda, a rubi. Então você pode hoje ter uma lente MyoPrevit para os filhos aí dos seus clientes e eles ainda têm a opção de sair do cinza, né? De Sim, sair do sim, com cinza certeza. e escolher essas outras cores, combinando aí, gente, com armações. Gente, a gente sabe que criança geralmente só usa o óculos que ela gosta, né? Eu vendo óculos há muito tempo, gente. Criança, quando não vai muito com o óculos, ela não usa. Então, se ela pegar aí um óculos bonitinho, com uma lente fotossensível transition, né? Que é transition, é qualidade. Colorida ainda ali, que vai combinar com a armação, sucesso. Sucesso. E outra informação interessante, que eu vou falar daqui a pouco dessa lente também. Aguarda aí que tu vai ouvir um negócio que tu nunca ouviu. Dessa lente. Segura aí. Legal. Então, de fato, o que você falou é muito verdade. A MyPrevent, ela tem o intuito específico de controle da refração, né, que essa lente está incidindo dentro do olho, incidindo, da retina periférica, né? O segredo é esse, uma lente convencional, a refração de uma... Eu até trouxe aqui, eu vou mostrar já já, aqui, vou tentar elucidar, mostrando como é que funciona esse mecanismo dentro do olho, né? E aí depois como é que funciona a nível de quando a luz chega de uma lente tradicional e a MyPrevent, para que as pessoas entendam melhor, né? O porquê que o olho o grau tende a mudar e etc. E a MyPrevent, de fato, trabalha, né, com essa questão dos microprismas ali, para fazer com que essa luz refratada na periferia da lente, trabalhe de uma maneira bem específica na periferia do olho, ali, na retina periférica, evitando esse olho de aumentar. De aumentar e de, consequentemente, aumentar também a refração dessa criança, aumentar a miopia dessa criança. É... Mais uma coisa que eu achei muito interessante no artigo, mais uma coisa que eu achei muito interessante no artigo. O professor, eu vou deixar, ó, a Késia está perguntando uma coisa e eu vou deixar para você responder ali. Deixa eu ver aqui o que a Kézia perguntou. Tem uma dúvida, qual a diferença entre lente asférica e esférica? Ih, quer que eu responda agora? Ou você quer terminar aí primeiro? Pode ser no final, então. Pode ser, Késia, no final? Só lembra a gente. Ok. Só lembra a gente, tá, Kézia? Eu vou anotar aqui. Uma coisa muito interessante do artigo é que os resultados clínicos, né, que a gente teve ali de 1.680 pacientes foram submetidos ao uso dessa lente e somente 1,13% desses pacientes, no intervalo de 420 dias, tiveram algum tipo de mudança de grau. Então, a gente está falando de apenas 16 pessoas aproximadamente tiveram uma mudança de grau, ou seja, todo o restante de pessoas tiveram uma estabilização de grau ali no prazo de 1 ano e alguns meses. Né? Isso é absurdo. Fantástico. Se a gente imagina se a gente consegue trazer esse dado para o pai, para a mãe, e falar, olha, você prefere investir numa lente tradicional, visão simples, normal, e fazer com que, assim, no ano que vem, o grau do teu filho esteja 1 grau mais forte, 0,75 mais forte, 1 e pouco mais forte, ou você pretende investir numa coisa que não é para o resto da vida, né? Tem um tempo específico para fazer esse tratamento, e quando essa criança estiver numa idade específica na adolescência lá, entrando no período ali de jovem adulto, vai ter uma miopia muito mais baixa do que teria se não tivesse usado aquela lente, sabe? Então, pode falar. Ô, Yuri, assim, é interessante, né, que você reduzir ali, ou então segurar esse crescimento da miopia em uma dioptria apenas, em muitos casos você reduz até 40% o risco da pessoa
chegar Isso a aí. ter uma patologia. Gente, isso é impressionante. Uma dioptria apenas, hein? É verdade. Você reduz em até 40% o risco de desenvolver uma patologia. Olha como essa lente veio para ajudar. Informação, gente, é tudo. Se você tiver informação técnica e levar isso de uma forma comercial, com certeza vai ser mais fácil dos pais entenderem e investirem na MyoPrevent. Com certeza. Então, de fato, a gente tem uma informação muito relevante que é. E o interessante é que é uma informação, não é uma informação jogada no vento, é uma informação que a gente tem comprovações, a gente tem todo um estudo feito, todo um estudo elaborado por trás para comprovar que essa lente, de fato, ela vem para ajudar, para contribuir na saúde dessa criança, na saúde desse adolescente. Então, de fato, quando a gente tem essas informações, eu acho que fica muito fácil da gente fazer com que os pais entendam que aquela criança precisa daquela lente, né? Então, vamos lá, vamos voltar, né, falando o exemplo da questão da miopia que está crescendo muito. Bom, a gente sabe, né, que isso é uma coisa quase que impossível de mudar nos dias de hoje, porque a relação do aumento da miopia, ela está relacionada também aos hábitos dessa criança, desse adolescente. Hoje a gente tem crianças, né, por fatores, um exemplo, culturais, a gente que mora no Brasil, um exemplo, em lugares específicos do Brasil, a gente teve um aumento de violência muito grande. Então as crianças hoje não brincam mais na rua. A nível de processamento visual, ou seja, eu estou aqui num ambiente controlado, eu vou virar a câmera, deixa eu ver se eu vou virar a câmera para a bagunça que está ali, ó. Tá vendo aquela bagunça ali, gente? Então, entre eu, o celular e aquela parede deve ter aproximadamente 2,30 metros no máximo. Eu estou olhando agora para o professor Cristiano Poço e entre eu e ele tem aproximadamente 50, 60 centímetros, eu diria. Só que os meus olhos não deixam de processar o que está a 2,5 metros. Ou seja, a nível consciente, eu estou olhando a 50, 60 centímetros, a minha retina central está percebendo isso e está dando atenção a essa parte, só que a minha retina periférica percebe tudo que está acontecendo ao redor. E, naturalmente, para processar essa distância entre eu e a parede, que tem 2 metros e pouco, os meus olhos sabem a nível de experiência e daqui ali eu precisaria dar um exemplo, 4, 5 passos para que eu chegasse naquela parede. Então, sabendo dessa distância, olha como é que o nosso cérebro funciona. A nível inconsciente, os meus olhos sabem que, por mais que eu não esteja olhando ali, ele exerce uma certa força acomodativa também na periferia, ou seja, no cristalino, porque a gente pensa que o cristalino só faz assim, né? Mas, na verdade, ele funciona como uma água viva. Ele não é uma lente estática que bonitinha, sabe? Que fica fazendo assim. Na verdade, ele pode fazer de formas... como é que eu posso dizer a palavra? Não tem uma... Ela não trabalha de uma circunferência perfeita, sabe? Então, os meus olhos entendem, nesse momento, que eu estou num ambiente controlado. E se eu estou num ambiente controlado, ainda mais com luzes artificiais, eu acabo fazendo com que o meu sistema visual precise forçar mais para manter toda essa visão que eu tenho aqui, que é normal, a gente precisa da visão. Então, o meu cérebro aprende a se adaptar e, através dessa adaptação, ele vai criando mecanismos de espaço. Aí você pensa nessa criança que ainda não entrou no período de escola, acabou de nascer, está dentro de casa, ainda não teve contato com tela, tem 1 ano, tem 2 anos de idade, está tendo ali aquelas primeiras experiências, já aprendeu a engatinhar, começou a andar, mas ela vive presa ali, na grande maioria dos casos. Hoje, cada vez menos as pessoas têm quintal, né? E muito pouco tempo essas crianças têm essas experiências de estarem do lado de fora, né? Os pais hoje em dia estão muito mais ocupados do que antes. A gente teve uma mudança muito grande, de fato, no comportamento do ser humano em si, e faz com que, a nível, né, de visual, nós estamos com uma visão muito menos dinâmica. A nossa visão, hoje em dia, ela é muito mais estática nesse sentido. E aí, por ser mais estática, o meu cérebro começa a interpretar. Bom, a maior parte do meu tempo eu estou num ambiente controlado, eu estou num ambiente pequeno, com pouca luminosidade de verdade, que é o sol, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do sol, da dopamina e da miopia.
Então, bom, já que eu estou num ambiente controlado e eu estou com luzes artificiais, eu vou me adaptar a essa realidade, porque nós nos adaptamos. E através desses mecanismos, o olho começa a provavelmente ter uma mudança de anatomia. Hoje, na grande maioria dos casos, tem uma relação com é como se fosse, na verdade, um mau funcionamento dos meios refringentes, que é ali a pupila, os músculos ciliares que seguram o cristalino. Então, você tem um mau funcionamento visual, e aí que está a grande questão. Muitas vezes, essa miopia começa com um mau funcionamento na parte mais externa do olho. O mau funcionamento começa aqui, aí aqui esse mau funcionamento começa a passar uma informação equivocada aqui para dentro. Por quê? Porque a nível de adaptação ambiental, esses músculos eles estão tendo que se moldar para uma nova realidade. E aí, através dessa entrada de luz equivocada aqui, que você vai ter um equívoco da onde a luz está batendo. E aí, através disso, você começa a ter, no caso de uma criança que tem uma predisposição, um aumento de miopia muito significativo, às vezes até meses. E isso que é interessante, que geralmente esses saltos de miopia acontecem ali de meses até 3 anos de idade. É o período assim crítico que a gente tem que fazer as estimulações corretas. E olha, eu ainda estou falando de um período em que a criança muitas das vezes nem vai usar óculos, os pais não sabem que ela precisa. Sabe? Muitas das vezes essa criança vai passar a usar óculos com 5, 6, 7 anos, porque está na escola e está se queixando. Só que o que eu estou trazendo aqui para nós é que a gente precisa entender que se a gente começa lá no início a tratar isso, quando essa criança começar a desenvolver, a gente já vai ter uma miopia mais estabilizada e usando a lente específica, a gente vai fazer uma criança que sem todas essas instruções, sem todas essas experiências, chegaria lá para os 15 anos com -6, de repente vai ter -2, -2,25, -2,5. Tudo isso já entendendo esse processo que acontece lá no início, sabe? Então, as estimulações corretas lá no início vão influenciar, de fato, no desenvolvimento dessa miopia depois. Ô Yuri, então o que você está falando é as crianças, por brincarem no quintal, numa praça, jogar um futebol, um queimado, né? Aquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente, isso vai ajudar nesse estímulo para que essa miopia Sim. não cresça. É isso? Sim. Exatamente isso. Exatamente isso. A miopia, a gente precisa entender que os meios refringentes do olho, eles são músculos. Então, um exemplo, a pupila é um músculo, é um esfíncter muscular. A gente tem um cristalino, que é uma musculatura. A gente tem os meios ciliares, que também trabalham ali nessa regulação do cristalino, de inchar, de reduzir o tamanho dele. Esqueci o termo técnico agora. Então, é como se a gente, desde o início, começa a usar essa musculatura de forma errada, você pode atrofiar essa musculatura. Ou o que a gente chama na optometria comportamental, que é você ensina o teu cérebro a mudar a localização espacial. Ou seja, é como se eu não dei as melhores experiências para essa criança na primeira infância. Eu vou fazer com que esses músculos do meio refringente não saibam refratar a luz para a fóvea. E aí, o equívoco dessa refração vai fazer com que essa luz seja projetada num ponto específico que é equivocado, e automaticamente essa criança, que ainda está com o tamanho do olho sendo estabelecido, vai ter um aumento. Porque a luz está batendo num local equivocado, está fazendo com que esse olho precise se moldar a essa realidade epigenética, muitas das vezes. Então, de fato, claro que nesse quesito, quando eu falo da criança brincar e tudo mais, que é fundamental, já é pensando nessa criança que já tem uma miopia, porque já consegue correr, já consegue fazer as coisas sozinho, então já tem 5, 6, 7, 8 anos. Agora, essas crianças que são recém-nascidas até os 2, 3 anos, é a seguinte realidade. É a criança que nasce, o pai e a mãe podem até fazer as experiências de primeira infância ali, fazer com que essa criança faça o tummy time, que é quando você deixa a criança ali igual uma esfinge, né, em prono, ou seja, com a barriga encostada num tapetinho no chão, com poucos brinquedos, não é para encher de brinquedos, né? Até 3 meses a criança não enxerga cores, então é tudo preto e branco para a criança, com estímulos específicos para essa criança trabalhar o controle da cervical, para ter também uma questão de função executiva melhor e tudo mais.
A partir desse momento, se você não dá essas experiências, é um exemplo, uma coisa que acontece muito que não é bom para a criança, é essa criança, a partir de 2 meses, o exemplo ficar muito, ou um exemplo enquanto a mãe, o pai está fazendo alguma coisa, a criança está com a barriga virada para cima. A criança não tem que ficar deitada com a barriga virada para cima, ela precisa estimular nesse momento crítico a cervical, então ela tem que ficar com o peito encostado no chão, estimulando justamente a cervical, para depois reforçar a cervical, para que ela tenha um controle motor melhor, e aí a gente vai falando de outras funções de neurodesenvolvimento, mas e aí, um exemplo, esse tipo é o caso, muitas das vezes, que a gente acaba, um exemplo, um pouquinho, libera um pouquinho de tela, tá distante, ela não sabe. E aí que tá o grande problema, sabe? Aí que tá o grande problema que vai fazer com que essa criança que não era para ter essas experiências, né, infelizmente, às vezes, por falta de conhecimento dos pais, é, acabou sendo submetida a experiências não muito boas para o desenvolvimento da saúde da parte de processamento de visão, né, de como é que aquele olho entende o ambiente, e aí ela tem uma predisposição à miopia por conta da mãe ou do pai. Aí, assim, é certo dessa criança desenvolver miopia lá para os 2, 3, 4 anos de idade, e geralmente são miopias já relativamente fortes, né? Pessoal, Pode falar. rapaz, você até me desculpa te interromper, mas que aula, pessoal! Que aula, que aula! Divulga para todo mundo aí. Olha, o conhecimento está sendo derramado aqui hoje para você, gratuitamente. Yuri Queiroz está dando uma aula, gente. Assim, eu estou aqui, ele está falando ali, a gente está aqui, né? Vai anotando que a gente precisa aprender muito. Pessoal, Laboratório de Lab da Bicli aí, que fez esse convite para o Yuri vir aqui participar. Lembrando, você tem que ficar até o fim da live, que você vai participar de um sorteio de uma lente, de um par de lente MyoPrevent. Depois o pessoal aí do Laboratório de Lab vai estar colocando aí nos comentários como é que você vai participar aí desse sorteio, tá? De um par de lente MyoPrevent aí para você ofertar aí para os seus clientes, tá? Lembrando, gente, que essa lente MyoPrevent, ela também vem com uma caderneta para acompanhamento. Olha que legal. Você vai ter uma caderneta ali que você vai entregar para os pais para eles fazerem esse acompanhamento, tá bom? Durante esse período do uso. E a informação que eu vou falar da MyoPrevent, tá? Que os outros fabricantes aí praticamente não têm, eu vou falar daqui a pouco. Pode continuar aí. Legal. Ó, eu tô curioso, cara, para saber. Uma informação muito importante. Rapaz, olha, eu acho que a gente vai passar de 20 minutos aí, cara. A live tá muito boa. Então, Pessoal, quer que o Yuri pare ou não pare? Fala aí, ó. Fala aí nos comentários. Continua ou para? Coloca nos comentários aí. uma outra informação que é muito importante, gente, para vocês que trabalham com ótica, para vocês optometristas, que eu vi que tem optometristas aqui, estava dando uma olhada enquanto você estava falando aí, né? Para óticos, eu acho que essa informação é relevante para todos, porque quanto mais a gente sabe sobre isso, melhor, né? Mais a gente enriquece o vocabulário, mais a gente convence o cliente de que aquilo é o melhor para o filho dele, né? E a gente vai conseguindo, através disso, fortalecer cada vez mais o nosso cenário no Brasil. A dopamina tem uma relação muito grande com a regressão e com a estabilização da miopia. Eu vi que alguém comentou aqui sobre vitamina D, que também é muito importante. Sim, a vitamina D é fundamental. E uma das coisas fundamentais da vitamina D, que é gerada pelo sol, ou seja, a nível visual, o que é bom para os olhos é o sol. E se a gente para pensar, é igual uma coisa assim que é muito engraçada aqui no consultório. Você acredita que eu tenho que falar para todos os meus pacientes isso, todos os dias? E parece uma coisa assim que deveria ser comum, Cristiano. É o seguinte, se você puder, 2, 3 vezes na semana, tenta dar uma caminhadinha, tá? Porque, vai ser melhor para você, e não só a nível visual, mas aí, isso e aquilo. Cara, a gente não anda mais. Ainda mais agora que eu comprei aquela motinha elétrica para minha esposa, né? Aí, deixa eu ir na padaria, eu vou de motinha e tal. Então, assim, a gente, tanto a nível de andar, a gente precisa se movimentar mais, porque, de fato, a gente está ficando muito sedentário, né? Ainda mais pessoas que trabalham sentados o tempo todo, a gente está, de fato, cada vez mais contribuindo para que quando cheguemos na terceira idade aí, ou juventude, a gente desenvolva algum problema, infelizmente. Voltando para falar aqui da miopia, é normal que uma criança que
fique mais tempo dentro de casa. Como eu falei, por essa questão de mecanismo, são várias coisas, né? Então, a questão do mecanismo de adaptação de distância que o nosso próprio processamento de informação visual vai fazer, que geralmente, na verdade, quem faz não é o occipital, é o parietal, trabalha com essa questão de memória espacial, onde entre eu e o objeto, qual é a distância que tem. A dopamina, ela é muito importante para a regulação da miopia, para a regulação da rodopsina, da fotopsina. E aí que está a grande questão. A dopamina, ela é estimulada na nossa retina pelo sol. Então, quanto mais você pega sol, quanto mais contato você tem com o sol, claro, não precisa fritar no sol, mas se essa criança todo dia de manhã, você dá um banhozinho de sol nela, 15 minutinhos por dia, deixa ela, sabe, ficar um pouquinho no sol todo dia, você vai fazer, isso vai ajudar demais ao olho não crescer. Porque quando as células da máquina elas entram em contato, ou seja, a luz entra em contato com as células da máquina, ela gera dopamina e fala para o olho, olha, a luz está chegando aonde tem que chegar. Então, se a luz está chegando aqui, pelo menos nesse momento em que você está na claridade, tirando as 8 horas que você fica no ambiente controlado, pelo menos nesse momento eu estou recebendo a luz num lugar correto. Então, bom, tá tudo bem, não cresce mais, não precisa se desenvolver mais, porque nesse momento o sinal está chegando aqui. Imagina que é um Wi-Fi, que a maior parte do tempo que essa criança está em casa, está com luzes artificiais, está com o ambiente fechado, de uma parede para outra tem 3 metros no máximo. Nesse momento o sinal do Wi-Fi está um pontinho. O sinal que entra de informação visual é muito ruim. Quando você leva essa criança para fora e ela pega sol, a primeira coisa que acontece é a luz solar falando, olha, estou entrando aqui. A outra coisa é espaço, porque você está num ambiente que é mais amplo, e aí o olho entende essa questão de relação espacial, fala, opa, deixa eu descansar os meios refringentes, aí o cristalino relaxa, a pupila entra em miose, só que o cristalino relaxa, né? Então você tem ali uma regulação muscular muito melhor, a nível, como eu falei, de refração, ali você faz com que o olho relaxe mais, tá? Então, a dopamina é a reguladora disso. Então, a gente precisa... Eu deixei anotado aqui no meu curso, olha só, interessante. Cadê? Aqui. Por que a dopamina se relaciona com a miopia? Baixa dopamina retiniana comete o crescimento excessivo do olho. Ambientes fechados e pouco iluminados reduzem a liberação de dopamina. A dopamina sinaliza para o olho parar de crescer. Caso esteja deficiente quando está baixa, esse freio não funciona bem. Crianças com menor exposição ao ar livre têm níveis menores de dopamina e aumentam o risco de aumento de miopia. E aí que está a grande questão. O grande problema é que a gente tem uma geração de dopamina quando está dentro de casa, mas é uma dopamina artificial. E aí eu vou dar um exemplo, a alusão de uma gasolina ruim. Imagina você fazer uma experiência em botar uma gasolina V-Power, sei lá, né? Você paga um pouquinho mais caro, mas essa gasolina, ela, de fato, você consegue fazer não sei quantos quilômetros com 1 litro, e um outro lugar é uma gasolina adulterada, né? E você não vai conseguir chegar nem em 1 quilômetro com aquela, e não vai conseguir fazer aquela quilometragem com 1 litro. É o que acontece com a recaptação de dopamina dentro do olho. Ou seja, o que seria a recaptação? É quando você tem a dopamina entrando em contato com as células da máquina, fazendo toda a circuitaria, e ela fica ali um tempo. Aquela informação que entra, ela fica rodando ali, e você não precisa ficar substituindo ela o tempo todo, porque o sol ele é tão consistente que poucos minutos em exposição a ele vai gerar um aumento nessa dopamina horas no teu organismo. Agora, o celular, essas luzes artificiais, a televisão, isso tudo, vai fazer com que essa dopamina, a recaptação dela, ou seja, a movimentação dela dentro dessas células da máquina, dessa circuitaria, vai acabar muito rápido. E aí eu preciso repor. E aí entra o vício também. Por isso que a gente fala muito sobre o vício da tela com relação à dopamina. Por quê? Porque a consistência dessa dopamina é tão barata, é tão fraca, que ela faz com que o nosso organismo peça mais, porque acaba muito rápido, sabe? Então é mais ou menos isso. E aí a gente está falando de uma criança. Nós adultos não sabemos lidar às vezes com as telas, né? A gente às vezes passa um pouco do tempo, perde, às vezes era para estudar, acaba ficando um pouquinho vendo um vídeo, vendo
sabe? Imagina uma criança. Então você já está com um cérebro imaturo, que não tem o córtex pré-frontal funcionando, e já está dando experiências muito ruins. Mas vamos voltar no foco, né? Aí eu deixei algumas coisas aqui, 3 coisas importantes aqui para aumentar a dopamina na retina e ajudar a reduzir também junto com a MyPrevent, tá? Isso é interessante, porque a gente tem a lente, mas a gente, junto da lente, a gente precisa de outras coisas para que você tenha ali um tratamento 100% praticamente, né? De uma eficácia muito satisfatória. De 1 a 2 horas ao ar livre, né, por dia, mesmo sem sol direto. Iluminação forte em ambientes internos, ou seja, não é bom, ó, outra coisa que aumenta a miopia, isso aqui, ó, ficar em penumbra, ficar com um ambiente fechado, ficar assim, ó, sabe? Ah, vou apagar tudo, vou ficar aqui. Isso aqui é muito ruim para o aumento da miopia. Tá? Então, uma iluminação mais consistente, não precisa ser uma coisa muito forte, mas um pouco além, um pouco acima de uma penumbra, tá? E pausas visuais em atividade de pé. Então, a criança, ela precisa dessas coisas. Porque, senão, a gente pode entrar num caso de a gente ter, de fato, ali uma estabilização de grau, mas poderia ser melhor se a criança também tivesse sido submetida a umas mudanças específicas, sabe? De comportamento e etc. Ô, Pode falar. ô Yuri, a causa da miopia transitória, né? A gente sabe que criança, às vezes, inclusive, às vezes, né? Existem alguns pais que não tomam esse cuidado, e a criança, às vezes, fica 5, 6 horas ali no celular e cai lá no consultório para fazer o exame de vista. Isso aí é a Terceira Guerra Mundial, gente. Isso aí é um problema. Também está atrelado a isso que você falou? Sim, sim, sim. Olha, eu vou te falar que se eu pego um jovem que chega no meu consultório com, vamos botar aí, de 12 a 20 anos, se chega para mim com menos 0,50 de miopia, eu sei que não tem miopia. Por quê? Vamos lá. Eu vou conversar e vou entender o comportamento, né? E aí dá o nome da minha profissão, comportamental. Eu preciso entender o que levou esse paciente até essa queixa. E aí, quando esse jovem fala para mim, seja esse jovem já adulto que trabalha num escritório onde ele fica das 7 da manhã às 7 da noite no computador, chega em casa, fica no celular, gosta de ambiente escuro e etc, 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 muito provavelmente, ou um mais jovem que também fica só jogando celular, vai para a escola, mas não presta atenção. Você gosta de estudar? Não. Qual matéria você prefere? Educação física? Você já vai sondando ali, né? E aí você fala, rapaz, essa miopia não existe. Essa miopia, de fato, é uma que a gente chama de pseudomiopia, né? E aí a gente faz um exame específico que é o que a gente chama de retinoscopia de Mann. E aí, quando você faz a retinoscopia de Mann em cima desse menos 0,50 que deixou 20/20 para esse paciente, o lag, ele está com um lag acomodativo, ou seja, ele está com uma posição, a posição do reflexo de luz é positiva, ou seja, naquela distância que você for, dar um exemplo rápido aqui, ó, eu peço o paciente para olhar aqui, vou até pintar aqui para simular, para ficar uma coisa bonita, né? Quem sabe faz ao vivo, hein, pessoal? Olha É, aí, ó. então Essa live supomos tá fantástica, gente. Essa live tá fantástica. Só um ó, adendo aí, supomos, gente, ó. Chegou aí o... Rapaz, que honra, hein? Que honra. Anderson supomos que eu Vieira, esteja seu fazendo aqui, aí eu consultório falo com a assim, gente aí, ó. ó, não olha para a luz, tá? Eu quero que você leia essas palavras aqui. Aí eu tô aqui olhando, tá? Tô olhando e tô vendo que tá positivo. Bom, enquanto ele olha aqui na distância que a gente faz de 50 centímetros, se com o menos 0,50 tá positivo nessa distância, esse menos 0,50 para perto não presta. Ou seja, é aquele paciente que vai botar o óculos, vai falar assim, uau, agora eu consigo ler o letreiro do ônibus. Ah, tá, mas deixa eu voltar para a minha realidade aqui. Onde eu estava mesmo? Volta para olhar para perto. E aquele óculos não presta para perto. E aí, qual é o grande problema? Que a percepção visual dele de nitidez não muda. Ele continua enxergando nítido com menos 0,50. Só que a nível de localização espacial, o que ele está olhando, o cérebro dele está falando, pelo amor de Deus, tira, porque você tá. É como se ele estivesse aproximando mais. É o que a lente de miopia faz, né? Ela diminui e aproxima. Então, para o sistema visual, aquele menos 0,50 para perto está ruim. Não está funcionando. Eu falo menos 0,50, mas às vezes é menos 1, é menos 1,25. Isso tudo eu vou fazendo testes para ter certeza se esse paciente está passando por essa situação, né? Então,
esse é um caso muito, muito comum de pessoas que estão olhando muito para perto, né? De que, como eu falei, são pessoas que já têm 10, 11, 12, menos 0,50. Quase que impossível essa pessoa que já tem 10, 11, 12 anos vai com 30 vai ter menos 5, menos 6. No máximo vai ficar ali transitando entre a 0,50, a 0,70. Aí a grande questão, perdoa, quando a gente entra com essa intervenção, essa miopia vai embora no outro ano. Às vezes, em meses, essa miopia vai embora. E o 0,50 foi embora, não tem miopia. E essa é a intenção, de fato, de a gente analisar o comportamento e passar uma lente embasada no comportamento daquele paciente. O que, às vezes, eu faço é quando aquela pessoa precisa, eu preciso desse óculos porque eu dirijo, um exemplo, e tá ruim para me dirigir de noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse óculos para você dirigir e para perto você não usa esse óculos, só usa para olhar para longe. Ah, vai no shopping, vai no cinema, você põe esse óculos. Né? E aí entra a questão, né? Às vezes, igual quando eu passo o óculos de rendimento, pô, mas eu não tenho 40 anos, mas não quer dizer que tu seja presbítero, cara. É um óculos específico para uma coisa específica. Né? Então, aí... Tem uma pergunta aí, Yuri. Yuri, tem uma pergunta aí. Deixa eu ver. A criança dormindo com a TV ligada, mesmo de olho fechado, a luz da tela ainda estimula o cérebro ou os olhos? Não, Isso pode trazer algum tipo de prejuízo? Não está estimulando muito mais a audição, na verdade, né? Está estimulando muito mais a audição. A visão, nesse aspecto, praticamente não, porque quando a gente fecha os olhos... Ó, vou dar um exemplo aqui que eu até vou fazer, lembrei de uma coisa muito interessante também para vocês saberem, gente, olha só. Se eu faço exatamente isso aqui agora, ó, eu acabei de fazer isso, ó, o meu cérebro, nesse momento, ele pensa o seguinte, bom, eu perdi visão central. Tô cego desse olho, né? Ele começa a pensar assim, será que eu fiquei cego? Porque acabou, a visão sumiu desse olho, não estou vendo mais. Tal. Então, ele começa... E aí é a grande questão que eu falo para o optometrista de fazer no Grins. Tem gente que adora esse equipamento aqui. Ele é muito bom, não vou falar que ele não é, não, tá? Mas o Grins, ele equivoca muitas das vezes a refração de verdade do paciente. Porque você fecha aquele olho, e aquele olho, quando você fecha ele, você vai fazer com que o teu sistema visual pense, bom, pelo menos parcialmente eu perdi essa visão. Deixa eu jogar as minhas reservas fusionais, acomodativas para o olho que está enxergando. E aí, às vezes, dá muito equívoco quando eu vou passar do Grins para a armação de prova. Quando eu passo para a armação de prova, aqui eu uso filtro polarizado, né? Então, aqui eu uso polarização para saber se de fato a lente está, qual é a melhor lente para se aquela lente está adaptável, né? Aí, respondendo a pergunta, olha, em algum momento de descobrirmos que pode fazer mal com os olhos fechados ali, seria interessante, mas eu suspeito que não. Porque, como eu falei, nesse momento o sistema visual entende que essa pessoa está de repouso, porque são vários sinais ali, né? O batimento caiu, né? O corpo entra em um estado de descanso extremo, então eu acredito que nesse momento não, de fato a capacidade visual ela também diminui ali, entra em repouso. Pessoal, Yuri Queirode, o optometrista comportamental aí com a gente hoje, aí em parceria com o laboratório Digilab, LabClear, que vai sortear daqui a pouco, fica até o fim da live, um par de lente MyoPrep para você. E aquilo que eu ia falar, gente, porque já está quase terminando a live aí, tá bom? Aquilo que eu ia falar da lente, eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu falo disso. Mas só respondendo aí a dúvida da colega sobre as lentes asféricas, qual é a diferença de uma superfície asférica para uma esférica? Não sei se dá para ver aí, tá? Não sei se está dando para ver aí, ó. A diferença maior qual é? Que à medida que o raio de curvatura aumenta do centro da lente para a periferia, tá bom? Ela vai diminuindo essa espessura, resultando em lentes mais finas, mais leves e mais planas, tá? Ela vai ficando mais fina, mais leve e mais plana. Então, toda vez que você opta por indicar uma lente com superfície asférica, principalmente para quem possui hipermetropia, não é o caso aqui da live, tá, gente? Que é miopia, a gente só está tirando a dúvida aí da colega. Mas para pessoas que possuem hipermetropia, tá? Ali, quando for usar lentes progressivas, VS, intermediárias, enfim, é um produto muito melhor, tá? Porque vai gerar um conforto visual muito maior. A lente, ela consegue vir mais fina pela tecnologia ali inserida nela, tá? E você diminui muito aquele campo de aberração nas laterais, também em visão simples, que elas possuem também. Tem até um vídeo lá no meu canal no YouTube que fala sobre isso.
Tá bom? Respondido aí sobre a esfericidade, tá? Yuri, É a gente justamente, tá quase terminando a live aí, Yuri. Vai lá. é, Pessoal aí, vou ó. Pessoal da Digilab vai explicar para vocês aí, tá, gente? Como é que vocês vão participar vou desse pular isso aqui sorteio então. aí, tá bom? A Ó, gente já tá quase terminando a live aí. ó, um outro movimento que a gente sabe que a miopia do paciente está aumentando, e é isso independente da idade, mas no caso da criança é muito importante, é o movimento de esoforia, tá? Ó, estou simulando aqui, tá? Então eu vou olhar para cá para vocês verem e me dizem se vocês vão conseguir. Deixa eu desligar aqui. Olha só, o movimento dos meus olhos. Vocês conseguem ver um movimento de esoforia, que é quando o olho vai para dentro e volta depois. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se você pega um paciente, um cliente que tá com esse movimento, muito provavelmente ele vai aumentar o grau da miopia dele, tá? E aí, em alguns casos, ele precisa de intervenção terapêutica também, porque você já tem um aspecto visual, ou seja, a localização espacial desse olho já está equivocada e está projetando o objeto observado a nível virtual na frente da onde ele de fato está a nível real. E aí isso causa um aumento da miopia. Isso também é uma informação muito importante. Agora, gente, é interessante mostrar isso aqui, ó, para que vocês entendam. E cadê? Aqui. Deixa eu ver. Ó, as lentes, deixa eu botar aqui. As lentes MyPrevent, elas têm a intenção de fazer com que a luz, né, que entre. Aí a gente tem aqui o fundo de olho, né? O fundo de olho e tudo mais. Só que aqui, nessa região específica, é onde está a mácula, que é essa região delineada aqui em azul. E no centro da mácula a gente tem a fóvea, né, que é a área mais central do olho, de fato, onde a gente vai ter a refração ali, a conversão da luz entrando para terminar aqui nesse ponto. Só que uma observação, quando a gente olha numa imagem, a gente imagina que aconteça isso aqui, ó, que a luz faz assim, ó, e termina certinho, como um ponto singular, né? Só que não é muito bem assim que acontece dentro do olho. Claro que a gente vai ter uma área de preferenciação, vou usar esse termo, tá? A gente vai ter uma área ali onde, de fato, a luz ela vai se dar aqui, ela vai terminar, a grande proporção de luz termina aqui, nessa região aqui, ó. Só que também a retina periférica está ganhando o estímulo dessa luz, tá? Isso numa visão simples, numa lente, você pega uma criança de 4 anos, 5 anos, com menos 3, menos 4, menos 5. Se você vende uma lente de visão simples, normal para ela, essa luz ela está sendo projetada aqui, mas ela tá entrando em contato muito com essa retina periférica aqui de uma forma equivocada. E aí esse equívoco nessa retina periférica vai fazer com que o olho entenda que essa lente não está sendo eficaz a nível de refração da periferia e vai fazer com que o olho alongue para trás, tá? Então eu trouxe aqui para a gente olhar de forma lateral, que é mais ou menos o seguinte: uma lente tradicional, você vai ter a luz sendo projetada e ela vai fazer assim, ó. Ela vai passar, ela vai bater no ponto que precisa, que é a fóvea, mas ela vai extrapolar essa fóvea também, tá? Então a luz vai bater em vários lugares ali, com a preferência sempre aqui no meio, só que ela vai extrapolar posterior à fóvea, à retina. E aí a retina pensa que precisa fazer isso aqui. A MyPrevent, justamente os microprismas na periferia da lente fazem com que a luz entre reta no ponto central da lente, tá? E nas periferias ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está parando a luz antes de passar da retina. Então, de uma forma hipermetrópica, ou seja, ela está positivando a refração de luz aqui quando entra em contato com a retina, tá? Então, essa é a diferença de uma lente tradicional para uma lente MyPrevent. A lente tradicional passa a luz, extrapola ainda assim, a luz não termina aqui como um ponto singulado, assim, bonitinho, não, tá?
ela está fazendo assim, já a MyPrevent faz assim, mas também ela não deixa a luz, nenhuma luz passar, tá? A luz, ela praticamente fica parada aqui mesmo. E aí, através disso, que da mesma forma que eu falei do sol aquela hora, o olho entende, bom, a luz está batendo no lugar que deveria estar batendo. Então, se está batendo no local específico, eu vou ficar parado aqui, não preciso mais me desenvolver para nenhum lado, para frente, para trás, nada disso, porque eu estou recebendo luz nos lugares específicos. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem de tecnologia da MyPrevent, de inovação no mercado. E todos vocês que estão aí depois, se quiserem me chamar, eu posso, de repente, explicar melhor. A intenção aqui, Cristiano, é fortalecer o nosso meio, né? E eu quero que as pessoas passem isso com confiança para os pais, né? Os óticos que estão aqui, os comerciantes que estão aqui, tenham confiança em gerar isso, em falar um exemplo que uma lente dessa, ela é surpassada por máquinas milionárias, tem todo um contexto por trás. O pai e a mãe precisam entender que não é uma lente simples, não é uma lente normal, ela tem todo um preparo, tem todo um maquinário, tem aquela patente que vai lá para fora, que volta, então tem todo um processo, e você mostrando para os pais esse valor, eles entendem justamente o porquê que estão pagando aquilo e para que estão pagando aquilo. Isso é o excepcional seja da ótica, seja da optometria. É você embasar essas informações e passar essas opções para o pai. Olha, agora fica com você, pai. Fica com você, mãe. O que você prefere? Sabe? É isso. Isso é uma aula, não, gente. Eu nem sei o que é isso. Isso é uma. Nem pós-graduação, isso aqui não é mestrado, isso aqui é pós-doutorado. Que aula, gente. Que aula que o professor Yuri trouxe aí pra gente. Pessoal, olha só. O pessoal do Laboratório de Lab já colocou aí o link. Já está aí rolando para você clicar nesse link, tá? Colocar as informações ali nesse link para você participar do sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco, hein? A gente está terminando agora a live. Nós vamos fazer esse sorteio daqui a pouco, tá? Tá aí, ó, o link que o Laboratório de Lab colocou. Entra ali, clica, preenche os dados ali que a gente vai fazer esse sorteio aqui ao vivo. Tá bom? Dentro de poucos minutinhos, que a gente já está terminando a nossa live, tá? E falando aí, tá? O que eu ia falar aí da lente MyoPrevent, gente, que é uma coisa interessantíssima. Essas microilhas na lente MyoPrevent, eu não vi. Que coisa louca. Existem outros fabricantes que você consegue ver, né? A depender ali da posição da luz, aquelas microilhas, né? Nas lentes MyoPrevent não. Então, é uma tecnologia super, mas super avançada, gente, que deixa a lente muito mais estética, né? De superfície esférica também. E que vai gerar aí um conforto, qualidade para a criança. E você ainda vai poder oferecer ali para os pais naquelas cores do transistor, tá? Rubi, esmeralda, safira. Gente, produto, qualidade, tecnologia que o Laboratório de LabClear colocou aí à sua disposição, tá? Para você informar aos pais. É aquilo que o professor Yuri falou. Você vai dar aula. Você vai dar aula de conhecimento. E é isso que faz a grande diferença hoje no mercado, né, gente? A gente sabe que o mercado hoje tem muita gente abrindo ótica, mas sem buscar conhecimento. Realmente, infelizmente, está uma bagunça. Mas aqueles que detêm conhecimento conseguem caminhar em passos largos ainda e firmes, tá? Mesmo com a situação hoje do Brasil econômica um pouco difícil, mas ainda conseguem caminhar em passos firmes e largos, tá? Caminhando para um objetivo final. Então, assim, que é o resultado satisfatório no fim do mês. A informação ainda é importante, gente. Quanto mais informação técnica você tiver, é o que eu sempre falo. A parte técnica é a base de qualquer ótica, é o fundamento. Você está fazendo uma casa, é o alicerce da casa. A parte técnica está ali embaixo. Geralmente as pessoas veem a parte comercial, que é a pintura, é a janela, é o telhado, legal. Mas se não tiver a técnica lá embaixo, o alicerce segurando, não rola muito não. Então, o que o professor Yuri trouxe hoje foi a parte técnica de uma forma excelente, gente, que eu particularmente aprendi demais, muito mesmo. Valeu muito a pena essa live aqui. Pessoal, entra lá no link, passa agora lá, ó, preenche os dados que a gente vai sortear em alguns instantes essa lente MyoPrevent aí. Professor Yuri, fica à vontade aí. Show. Eu vi que tem bastante perguntas, né, cara? E eu tô meio perdido aqui em qual responder, porque são muitas. Não dá tempo de responder tudo.
Gente, eu só diria o seguinte, eu vi que algumas pessoas perguntaram acerca da lente. Tamo junto, Roosevelt, você é o cara. Ó, essas lentes têm que ser prescritas ou podemos oferecer no balcão? Ana Batista. Ana, você pode oferecer, só que pensando sempre qual é o perfil de público, né? Qual é o público que você precisa atingir com essas lentes, sabe? Então, são lentes para públicos específicos. E sim, se você puder, a partir de hoje, não deixe de indicar. E aí, todos vocês que estão aqui na live podem depois me chamar no direct com as perguntas que vocês fizeram, que depois eu mando um áudio respondendo direitinho. Eu gosto de tirar dúvidas, quem me conhece sabe que eu adoro ajudar. Então, qualquer dúvida é só chamarem lá. Mas assim, é uma lente totalmente sofisticada, uma lente que vai agregar valor para você como profissional, vai mudar a saúde, vai mudar a vida de uma criança que um dia vai se tornar um adulto ou se tornar um adolescente, poderia ter uma limitação visual mais severa por conta de usar uma lente tradicional, sabe? E eu acho que é muito interessante você adquirir esses conhecimentos para expelir eles na hora de você vender essa lente, você saber explicar o porquê, falar com autoridade, sabe? Os pais, eles não vão questionar se você passar para eles confiança nisso, né? Quanto que a lente reduz de progressão de miopia e onde o estudo foi conduzido. Bom, se você quiser, Matheus, se vocês quiserem, seria interessante, não sei se a Digilab consegue, não sei se consegue mandar o link aqui como vai ficar gravado, né? Não sei se a Karen consegue botar aqui, mas tem um artigo, Matheus, se você quiser, acredito que seja Matheus, né, porque tá mate, se você quiser eu te mando lá o artigo, quem quiser eu mando o artigo para vocês lerem, tá? Uma redução de progressão depende, né, aqui, ó, aqui no meu prospecto que eu tenho aqui, um exemplo, ó, 60% de redução no avanço da miopia de 8 a 13 anos, que é o período mais crítico, sabe? É o período ali que você vai ter um problema mais crítico. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, professor, para a gente poder Fica à vontade aí. finalizar. Pessoal, entra lá para você participar. A gente vai sortear aí dentro de 2 minutos, hein? Vamos sortear dentro de 2 minutos um par de lentes MyoPrevit para você aí oferecer para o seu cliente, hein? Tratamento infantil para um adulto também sem O link medicação. está aí, tá bom? É só vocês procurarem aí no chat, o pessoal do Laboratório Digilab LabClear colocou aí. Clica lá e preenche o formulário para você participar. Em 2 minutinhos a gente vai estar sorteando. Iago é uma lente para tratamento infantil. Para um adulto também seria uma boa indicação? Nesse caso, não, cara. Olha, eu vou te falar que dependendo da situação, eu vou falar por mim, tá? Eu até arriscaria tentar para ver se a gente consegue algum resultado, né? Ela é mais voltada para o público infantil, sim, mas existem outros mecanismos ali para a gente tentar fazer a estabilização, um exemplo no caso de uma pessoa já com uma idade um pouco mais avançada, sabe? Tá voltando tudo. E como ela trabalha? Multifocal. Tem bastante gente perguntando. E aqui o meu chat está voltando tudo. Eu tô subindo, ele vai e volta para baixo. É muita pergunta, Yuri. Ó, Você tá famoso. Tem pessoas que estão escrevendo aqui, ó, não estamos conseguindo se inscrever, não estou conseguindo abrir o link. O pessoal do Laboratório Digilab aí vai estar ajudando vocês aí, gente. Não achei o formulário. Tá lá em cima. Se você subir um pouco, você vai achar formulário. Tá? Qualquer Está coisa, dando mais deixa eu um ver tempinho aqui. aí para quem ainda não achou, tá bom, gente? Mais um tempinho aí para quem Não, ainda não achou. Deixa eu ver Mas se tá lá em cima o formulário, que eles botaram 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Está nos nossos stories. Gente, se Tá puderem, no ó, isso. Entra lá no story rapidinho, preencham lá e voltem aí, porque aí o professor Cristiano vai fazer coisa rápida. E no link da bio. Gente, então tá no link da bio do Digilab e nos stories do Digilab 24 horas. Tá aí, ó. Tem gente que quiser escrever, ó. A gente vai dar mais 2 minutinhos aí, tá, gente? A nossa live era de 30 e 40 minutos. Mas é tanto assunto bom aqui que o professor trouxe. Muito bom. Qualquer dúvida aí, gente, o pessoal do Laboratório Digilab está aí no chat para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Para a gente fazer esse sorteio. Só tá segurando mais um pouco aí para vocês conseguirem fazer lá, tá bom? Ó,
Aproveitando, ô Yuri, eu tô com Oi, uma lente aqui, tá? Trocando um pouco de assunto. tô sabendo já. Fazer. Eu vi você. Rapaz, uma Promax, rapaz. Os camaradas falaram, é verdade. Depois a gente vai fazer aí uma live só desse produto. Não sei se o Flávio tá aí. Flávio disse, Cristiano, tu vai pegar essa lente, depois tu vai falar se ela é boa ou não. Gente, que intermediário é esse, gente? Que intermediário é esse? É muito amplo. É muito bom. Que lente gostosa de se usar, gente. Promax do laboratório Digilab. Tá show de bola, hein? E com anti-reflexo aqui, gente, de luz azul. Impressionante, gente. A lente tem uma eletricidade estática muito boa, baixa, que ela praticamente não acumula poeira. Então isso faz com que você limpe menos a lente. Limpando menos a lente, a probabilidade de arranhar é menor. Produtaço, mas depois a gente faz uma live sobre ela. O, Flávio, Digilab, obrigado aí, viu? Produto, gente. Promax. Multifocal Promax, do laboratório Digilab. Campo intermediário dela, longe, perto, sensacional. Mas o intermediário, que é uma grande dor do mercado, estou usando ela. Realmente é boa, tá? E já usei lente de alto padrão aí no mercado, tá, gente? Estou falando, hein? Já usei lente de alto padrão aí no mercado. De fato, essa lente aqui tem um intermediário muito, mas muito bom mesmo. Vamos lá, eu, pessoal. Mais um minutinho aí, tá, gente? eu Mais tô um querendo minutinho. fazer, ô professor, Oi? eu tô querendo fazer logo 40 para poder usar ela. Rapaz, maravilhosa. Pode ir direto nela, cara. Muito boa mesmo. Opa, Gente, valeu, valeu, valeu. gente, então, deixa eu dar uma rapidamente, ó. Dá de Vocês novo aí o cliquem aí. link aí. Gente, porque tem pessoas que provavelmente não vão conseguir acessar o link clicando nele aqui no comentário. O que vocês fazem? Cliquem no perfil da Dilab 24 Horas, que eles disponibilizaram esse formulário no Stories deles. Se não tiver no Stories, vai estar lá na bio, tá? Na bio é onde fica embaixo do nome ali, tem algumas informações, vai ter de repente um acesso de link ali, tá? Fazem isso, cliquem aí no Dilab 24 Horas e vocês fazem rapidamente lá o formulário. Que tudo bem, ó, tem gente que tá falando que conseguiu, isso é bom. Vem cá, Tá. eu posso me inscrever também para ver se eu consigo uma lente dessa, rapaz? Nossa. Aí Marmelada, não. marmelada. Se sair, vai ser marmelada. Pessoal, olha só. Pra gente ser justo, quando for 9h10, tá? 9h10, mais 3 minutinhos, a gente vai fazer o sorteio, tá, gente? Porque a gente já extrapolou bastante aqui o tempo da nossa live, tá? Então, 9h10, a gente vai fazer aqui o sorteio desse par de lente Maior Prevent aí para você. Lembrando que é uma cortesia aí do laboratório Digilab e LabClear. Cristiano, lembra que eu falei, eu acho que lá não me recordo se na palestra eu falei, mas aqui, ó, eu uso um protótipo de polarizado para saber se a pessoa vai ter uma boa adaptação no multifocal, ó. Ah, legal, hein? Ou seja, com esse óculos, se a pessoa consegue enxergar simultaneamente os dois lados, provavelmente, e aí eu boto aqui na posição de leitura, né? E aí aqui tá, às vezes, eu preciso mexer, porque tem um lado que tá preto, o outro tá aceso, aí eu vou fazendo uma adaptaçãozinha ali. É interessante também, um dia a gente pode falar sobre isso também. Ah, ô, Yuri, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Aqui a Tamo gente só junto. traz só gente top aqui para participar da live aqui com a gente. Tá, gente? E aí, tá, gente? Aí falando aí, né? Flávio, que é um fera também, que tá aí com a gente, que dispensa comentário. Mas também estava aí com a gente, eu não sei se vocês estão ainda, Roosevelt, tá? Um cara top também, gente. E também o Anderson Vieira, tá? Anderson Vieira aí do Seu Consultor Óptico. Uma honra receber vocês aqui em nossa live, tá? Não sei se vocês ainda estão aí, mas uma honra de fato receber vocês aqui na nossa live. São dois feras aí, tá, gente? Dois feras. Flávio, grande abraço, Flávio. O Flávio dispensa comentar. Gente, a última live que eu fiz com o Flávio e com o João, eu falei, cara, eu não sei de nada. Os caras sacam muito, rapaz. Eu falei, rapaz, eu não sei de nada. Eu tenho que voltar para a escolinha. Muita gente fera, gente. E o laboratório Digilab, gente, é interessante por isso. A retaguarda deles. E isso, que o professor está falando, vai lá na live. Tem 2 lives aí gravadas. Eu, Flávio e o João. Vai lá. Vê o conhecimento lá dos caras. Os caras são fera, gente, muito fera.
Estão na retaguarda para dar todo o apoio e suporte para você de parte técnica, operacional. Gente, laboratório excelente, de confiança, respeitado no mercado, vários anos aí, tá? No mercado e que trabalha com profissionais sérios. Isso que é importante. Você, quando for trabalhar com algum laboratório, olha a retaguarda, olha quem está lá, tá? A galera que está lá atrás, que está segurando tudo isso. Profissionais sérios, que garantem aí a qualidade dos produtos que vocês vão comprar e adquirir. Nada, Flávio. Você é fera. Pessoal, vamos para o sorteio, tá? Vamos para o sorteio. Infelizmente, a gente não tem como mais segurar aqui por causa do horário, tá bom? Mas só para dizer que a gente. Mais um minutinho aí, gente. Mais um minutinho aí. Só mais um. Enquanto isso, Yuri, quer fazer suas considerações finais aí? Fica à vontade. Falar o seu telefone de contato, né? As Sim, pessoas sim. entrarem contigo, seu Instagram. Fica à vontade aí. Enquanto isso, gente, Show. aproveita aí e faz aí a inscrição, tá? Assim que o Yuri acabar de falar, a gente já vai fazer o sorteio aqui. Bom, eu sou optometrista, né? Optometrista de uma especialidade um pouco conhecida no Brasil, inclusive no Rio. A gente somos muito poucos aqui no Rio de Janeiro, que é a optometria comportamental, que tem uma ênfase na neurovisão. Então, a gente trabalha levando em consideração a neurofisiologia, ou seja, quais são os processos cerebrais que influenciam no aspecto visual. E através disso, eu atuo, na maioria dos casos, faço muito exame de vista, sim, só para casos de refração, mas a grande maioria é o síndrome de Down, autismo, TDAH, dislexia, ou pessoas com problemas de acomodação, com estrabismos, pessoas que sofreram síndrome da linha média depois de ter um acidente isquêmico, um traumatismo cerebral, e aí perdem totalmente a relação espacial, e a gente, com prismas gêmeos, que já é uma lente específica, a gente consegue recuperar esses mapas espaciais e fazer a pessoa andar novamente. É, Enfim, então eu trabalho com uma área da optometria que é bem diferente, né? Poucas pessoas conhecem. E eu estou aqui em Nova Iguaçu, mais especificamente no bairro de Comendador Soares. Então, se vocês quiserem, primeiramente sigam o meu Instagram, quiserem tirar mais dúvidas, é só me chamarem lá. E aí eu atendo aqui todos os dias, tá? Atendo aqui de segunda a sexta, de 9 às 18 horas e sábado de 9 a 1 hora da tarde, tá? E eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, às vezes me dá uns brancos assim, mas é isso aí. Aqui eu faço terapia visual, eu sou um dos poucos lugares do Rio que de fato faz terapia visual, né? É, E é isso, gente. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Tenho algumas especializações, eu vou fazer mais uma agora. Agora, em março, eu vou fazer uma especialização. Na verdade, é um curso, né? Só que é um curso assim, de alto nível da Espanha, em prismas gêmeos, né? Para melhorar ainda mais aí meu conhecimento acerca da aplicação de prismas gêmeos. Então, no prisma gêmeos, a gente consegue fazer crianças que andam em equino, que andam na ponta do pé, estabilizarem ali a marca, pessoas que têm lateralidade cruzada, a gente consegue reverter isso, fazer com que essas pessoas tenham um controle melhor ali de postura e tudo mais. Enfim, dá para fazer bastante coisa. Então, é isso, gente. Um optometrista trazendo a optometria para o mais alto nível, essa é a minha intenção, que a optometria seja conhecida não pelo aquele trabalho que, infelizmente, durante muito tempo foi por vários fatores, não quero entrar nessa questão política e etc. Eu quero trazer a optometria para um alto nível para que quando a gente fale de optometria, eu sei que profissão é essa, conheço, eu sei que vocês fazem, sabe? Então a intenção é essa, é fazer com que a optometria seja cada vez mais forte e que as óticas também, né, confiem cada vez mais na parceria com o optometrista. Então eu estou aqui, para quem for do Rio, quiser contar comigo aí para qualquer coisa. Se eu puder, eu vou fazer de tudo para ajudar. Agora é com você, professor. Beleza. Pessoal aí, ó, entre em contato com o Yuri, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, informação e café no bule, como a gente fala, ele tem, né? Tem café no bule. Então, fica à vontade que ele tem conhecimento. Pessoal aí do Laboratório de Lab, podemos fazer? Foi? Então, vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o sorteio. Vou usar o sorteador aqui. Bastante já se inscreveu, hein? Vamos lá, hein? Tandanandã, Yuri. É a tandanandã. tecnologia. Vamos lá. Entrou mais um aqui de última hora. Vamos lá. Vamos fazer aí o sorteio e a gente vai mostrar aqui. Pois, acabamos de sortear aqui. Ih, rapaz, olha aí. Acabamos de fazer o sorteio aqui, ó. Vê se dá para ver aí. O número sorteado foi o 14. Opa! Conforme vocês estavam se inscrevendo, né? Vocês estavam ganhando aqui o número. O número 14 aqui, ó. Vamos ver quem é. Olha aí. É de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Olha aí, ó. Ótica São Luís. Ana Cristina Santos Araújo. Ana Parabéns. Cristina, Ana Cristina Santos Araújo foi a vencedora aí. Foi quem foi sorteada para receber aí o... Tá aqui, ó. Número 14 ali, ó. Foi a sorteada, a contemplada, que vai estar recebendo aí do laboratório Digilab LabClear esse par de lente MyoPrevent. Depois, quando você fizer aí ó, a venda, marca o laboratório Digilab, marca a gente lá para a gente colocar lá você nos stories. Se for possível também, os pais lá também permitirem lá com a criança com essa lente que realmente vai ajudar muito a solucionar esse problema. Pessoal, a gente quer agradecer a todos que participaram dessa super live, agradecer ao Yuri, ao laboratório Digilab LabClear pelo carinho aí em estar cedendo, né, lente aí para os nossos seguidores, tá bom? Muito obrigado mesmo, a gente quer agradecer a direção do laboratório Digilab, aos profissionais que trabalham lá, ao Yuri, optometrista comportamental. Se você não conhece, já segue ele lá, tá? O camarada tem muito conhecimento. E a gente espera vocês aí para as próximas lives, tá? Não se esqueçam. Aqui a gente procura trazer pessoas que conhecem muito para trabalhar a parte técnica de uma forma mais simples. E não se esqueçam que estudo em exaustão com correção leva à perfeição. Yuri, Tamo junto. grande Gente, abraço. obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.